Galera, hoje o vídeo aqui tá cheio de novidades. Vim falar dos meninos do Astro. Vou falar também da vinda do Woo Do-hwan, né? Que foi. Teve uma repercussão aí que eu quero falar sobre isso. Quero falar também sobre a vinda do Park Bo-gum, afinal de contas, já está prestes aí a abrir os ingressos, mas já está acontecendo um monte de coisa antes mesmo de abrir os ingressos para esse fan meeting que vai acontecer em São Paulo. Quero falar aqui também da vinda do Sun-ha. Afinal de contas, a gente está rolando aí vinda de muitos asiáticos ao Brasil. Quero falar também um pouco sobre isso no contexto dos fandoms mesmo. Quero falar um pouquinho sobre isso porque tem uns assuntos meio polêmicos aqui com relação a isso, tá? Mas para além disso, tem outras novidades aqui, tem novos doramas que estão vindo por aí, com atores famosos, tem também algumas notícias com relação a BLs, ou seja, esse vídeo aqui tem muita novidade sobre tudo que está acontecendo na Ásia. Se você quer ficar por dentro, vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl, e vamos falar sobre muitas coisas aqui hoje, começando pelo caso do Kenshin Kamimura, né? Kenshin Kamimura que fez o BL Our Youth, ele que estava envolvido ali num caso de assédio, estava rolando investigação policial, estava rolando ali já coisas relacionadas ao júri, se ele era culpado ou não, uma coisa louca, né? Eu contei todo esse rolê aqui no canal, vou deixar aí os links para vocês verem esse caso do começo, mas esse daqui já tá mais pra conclusão mesmo, pro desfecho, tá? Porque ele foi, de fato, considerado culpado por assédio, mas ele não vai ser preso, tá? Então eu vou comentar aqui qual foi a decisão final com relação ao caso dele. Tem algumas fotos aqui, ele tá bem magro, né? Ele deve ter passado por poucas e boas aí, né, durante esse meio tempo, né, rolou aí esse caso super polêmico, né, então, todo esse caso, na verdade, não rolou no Japão, né, que ele é japonês, rolou, na verdade, em Hong Kong, ou seja, o cara ainda foi levado a júri em Hong Kong, ou seja, o babado foi muito confuso, foi muito tenso, mas vamos ver aqui. Ele foi considerado culpado mesmo, tá, ele que foi expulso do grupo One and Only, né, e foi condenado por assediar uma intérprete durante um jantar após um fan meeting ali do próprio BL Our Youth, né? Que aconteceu? Ele teria tocado ali na coxa dela, ali por debaixo da mesa, aquela coisa toda, após ela recusar um convite para ir ao banheiro com ele, tá? E ela tinha falado para ele que tinha namorado, ou seja, ele estava assediando a garota, mesmo a garota tendo falado que não queria, que tinha namorado, aquela coisa toda. Então, durante o julgamento, o juiz afirmou que os fatos do réu foram, obviamente, desrespeitosos, né, para com as mulheres e, com certeza, esses atos devem ser condenados. No caso, a pena máxima prevista daria ali 10 anos de prisão, mas o Kenshin recebeu apenas uma multa de mais ou menos 10 mil reais e não vai cumprir pena em regime fechado. E por que isso? Porque como o tocar a coxa aconteceu debaixo da mesa, no local não tinha câmeras para poder registrar esse momento, e mesmo as pessoas que estavam próximo deles não viram esse ato do Kenshin, então acabou-se não comprovando muito se isso de fato aconteceu ou não. Obviamente eles viram que ele foi desrespeitoso com a garota lá, mas não pode provar, né, o ato em si, então ficou por isso mesmo. Então, o que aconteceu, né? É claro que o ato dele, o gesto dele não foi nem um pouco respeitoso, a gente vê que, de fato, rolou isso mesmo e tal, mas algumas pessoas acharam que foi um exagero, que ele não deveria ter sido expulso do grupo por conta disso, outras pessoas acham que não, que a pena foi muito leve e tal, então ficou aí nessa dualidade, né? Então, gente, essa foi a conclusão do caso, então vamos passar para a próxima notícia. Passamos aqui por Japão, por Hong Kong, e agora a gente vai falar de quê? De Moonlight Reunion, que é um dorama chinês com Shukai e com Tian Shi-wei, e que está sendo anunciada aqui para a mídia, né? Vai estrear no dia 18 de agosto. Isso aqui tá com cara de sucesso tremendo, por isso que eu tô falando aqui para vocês, tá? Na verdade, essa série aqui é uma adaptação do romance de Fu Hua, né? E conta a história de Meizu Yu e Wu Zhen, cujos destinos se entrelaçam quando elas se unem para proteger Chang'an. Isso aqui tá com uma cara muito boa, gente. Olha a foto do Shukai. Shukai, pra quem não sabe, é um dos meus atores chineses favoritos, né? Ele é maravilhoso, tá? Tá lindíssimo aqui nesse pôster.
Ela também com essa roupa aqui de época maravilhosa, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E vamos ver um pouquinho aqui do que se trata a história, né, desse dorama. Shukai interpreta Mei Zu-yu, que é o sobrinho do nobre consorte Mei, um homem cujo nome carrega um tom poético, mas na verdade é completamente sem graça. Dotado desde o nascimento da capacidade de ver espíritos, ele foi enviado a um templo taoísta desde jovem para praticar o taoísmo. Essa educação moldou sua natureza séria e rígida, deixando-o indiferente aos assuntos mundanos. Por mais de 20 anos, sua vida foi sem graça, e até que o dia que conheceu o espirituoso e animado Wu Zen. Na verdade, não é o espirituoso, é a espirituosa, né? No caso, é essa menina bonita aqui. Que é vivida pela Tian Shi-wei, né? Aparentemente, ela é a segunda jovem da casa do Duque de Yu e a única irmã mais nova da imperatriz reinante. Mas, na realidade, ela herdou poderes demoníacos que lhe permitem assumir a forma de um gato, servindo como a guardiã invisível e que silenciosamente protege a paz da cidade demoníaca. Embora considerada uma mulher solteira e remanescente de idade avançada, ela vive despreocupada, vestindo-se com trajes masculinos e percorrendo áreas de caça nos arredores da capital. Ela é mais ousada do que a maioria dos homens e mais despreocupada do que qualquer jovem. Gente, o encontro desses dois aqui vai ser, de fato, incrível, caótico, já quero muito, já botei na minha lista. Tá vindo coisa boa por aí, tá? Ryo Nam-joon supostamente vai se juntar a Moon Ga-yeon e a Choi Woo-shik em um novo K-drama chamado Whale Star The Jeonseo Mermaid, né? Que foi anunciado aí no dia 14 de agosto, né? Então, na verdade, esse projeto aqui é um projeto de continuação do próximo K-drama A Hundred Memories. Ele apresentará os espectadores pela primeira vez com o K-drama da JTBC. Vai contar a história de um romance de um homem que deu tudo de si por seu país e da mulher que corajosamente arrisca a própria vida para mantê-lo seguro. Isso daqui tem cara de ser muito bom também, gente. Para falar agora então de Study Group, que foi um K-drama estrelado por Hwang Min-hyun, que fez muito sucesso e que foi confirmada agora a segunda temporada. Essa história aí que é baseada em webtoon, que é super dinâmica, tem lutas ali, um negócio muito doido, mas que fez bastante sucesso. E, obviamente, o Hwang Min-hyun está confirmado para reprisar o seu papel, né? Então, a primeira temporada ela foi lançada em janeiro, né? Fez grande sucesso, tanto na Coreia quanto internacionalmente. E agora vai ter, de fato, aí uma segunda temporada. Lembrando que o Hwang Min-hyun ainda está no exército, né? Então, isso vai demorar um pouquinho ainda, mas vamos aguardar. Bom, gente, bora agora falar do Paul Lawit, né? Ele que sofreu um acidente aqui, rolou uma cirurgia, o negócio foi tenso, né? E os amigos dele aí foram visitar ele no hospital, então vou falar aqui sobre uma atualização aí com relação ao que rolou, tá? Ele sofreu uma lesão no joelho durante uma atividade desportiva. Rolou, de fato, uma cirurgia, né? Ele fez ali uma ressonância magnética, teve um diagnóstico de um ligamento cruzado anterior rasgado, tá? E também um menisco transversal rasgado, ou seja, o negócio foi muito tenso, tanto que rolou aí, de fato, uma cirurgia de emergência, né? Então, obviamente, todos os seus futuros compromissos ali foram adiados, né? Ou cancelados, até para ele poder se recuperar, né? Então, ele teve aí uma operação muito bem sucedida, sem complicações, tá sendo acompanhado aí por uma equipe médica, então, pelo menos a cirurgia ocorreu bem, graças a Deus. Ele agora tá numa fase de recuperação, de reabilitação, né? Essa fase pós-operatória, ela é muito importante para que ele se recupere 100%, né? Então, tá ali fazendo uma reabilitação e fortalecimento muscular, principalmente nas pernas, né? Por conta aí de toda essa lesão, de todo esse problema. Ele tá andando de muletas por enquanto, vai andar de muletas durante aí pelo menos 2 meses, ou seja, vai ser uma recuperação aí um pouco demorada, mas a gente deseja aqui que ele, né, o Pond, foférrimo, lindo, se recupere logo, né? Vamos ver aqui algumas fotos dele no hospital. Ele tá até que tá bem humorado aí, apesar desses problemas todos, né? E tá aqui o resumo que eu fiz do anúncio aí da agência com relação à saúde dele, né? Então, gente, obviamente a gente espera aí que ele se recupere bem, se recupere logo. E por falar em hospital, tá rolando aqui uma situação com o Jackson Wang, né, que ele acabou até cancelando o fansign que ia ter na Coreia, tá? Jackson Wang aí, maravilhoso, ele que é um membro chinês do grupo GOT7, né, o grupo de K-pop GOT7, e de acordo com uma reportagem que aconteceu no dia 16 de agosto na mídia taiwanesa, ele foi levado às pressas para a sala de emergência na noite do dia 15 de agosto para receber um tratamento por intoxicação alimentar. Olha que coisa, né, gente? Então,
Então, obviamente, esse fansign que aconteceria acabou sendo cancelado, né? E aí ele foi levado para a sala de emergência ontem, à meia-noite, devido a essa intoxicação alimentar repentina. Ficou agora aí descansando, se recuperando sob cuidados médicos. Então, obviamente, a agência pede aí paciência e pede também que a galera espere o Jackson Wang estar 100% aí para poder voltar ao cronograma de atividades dele, né? Então, eu também desejo aí uma boa recuperação para o Jackson Wang. Bora falar de Park Bo-gum, né? Ele e Kim Nam-gil vão trabalhar aí juntos num filme histórico? Será que isso vai rolar, gente? Supostamente ele vai se juntar aí ao Kim Nam-gil para o filme histórico Dream Journey to the Peach Blossom Land. Nossa, que nome enorme, né? Mas enfim, gente, tá rolando essa possibilidade, tá? Eu sinceramente espero que isso aconteça, porque eu acho que os dois juntos vai dar bom, né? E o que acontece, né? Esse filme vai explorar o incidente de Gye Yoon-janan, né? Que vai acontecer o seguinte, esse filme vai se concentrar aí nas ambições políticas e nos conflitos entre o príncipe An Pyong e o príncipe Su Young. A história é inspirada na pintura homônima criada pelo artista da dinastia Joseon, An Gyeong, com base em um sonho do príncipe An Pyong. Então assim, gente, isso aqui ainda não tem data aí de confirmação de quando vai rolar, aquela coisa toda, mas já queremos ver Park Bo-gum aí, né, vestido com aqueles trajes históricos, vivendo um príncipe maravilhoso. Ele que tá prestes a vir aí, né, gente, ao Brasil, e eu quero falar um pouquinho aí desse fan meeting dele. Então, falar agora sobre Be With You, que é o fan meeting do Park Bo-gum, que vai acontecer em São Paulo no dia 21 de setembro, no Vibra São Paulo, tá? Os ingressos vão começar a ser vendidos no dia 18 de agosto, às 13 horas, pelo site Ticketmaster, tá? Então, eu vou falar um pouquinho agora aqui sobre os ingressos. Temos aqui bastante setores, né? A gente vê que realmente tem muito lugar e até que o preço tá bem dentro do padrão mesmo, tá? Aumentei um pouquinho para dar para enxergar melhor aqui. Então, o que acontece? Cadeira VIP tá 1.240 inteira, 620 a meia. Cadeira Gold, 1.040 inteira, 520 a meia. Cadeira Silver, 1.040 inteira, 520 a inteira, assim como a poltrona central e a poltrona lateral. Também tá esse valor, né? Também está esse valor o camarote 1 e o camarote 2. 940 inteira e 470 a meia estão plateia superior 1, 2 e 3 e a plateia superior parcial, que é a cadeira mais longe aí do palco, né, tá 640 a inteira e 320 a meia. Eu acho que para um ator tão famoso, os ingressos estão de fato com um preço muito bom, mas a disputa vai ser grande, vai ser praticamente aí a terceira guerra mundial, né, gente? Assim, não tem muito jeito, Vibra São Paulo só tem aí poucos lugares, né? Então, o babado vai ser forte. Quando eu falo que o babado vai ser forte, vai ser mesmo, tá? Até porque as vendas para os ingressos no México começaram antes daqui e simplesmente o pacote VIP esgotou em 2 minutos, ou seja, vai ser tenso de verdade, tá? E outra coisa, aqui no Brasil a galera já tá se movimentando também. E a galera tá querendo arranjar uma forma a qualquer custo de conseguir esse ingresso e como que a galera tá se organizando, né? Já tem fã acampado lá na bilheteria para poder garantir ingressos para esse fan meeting, tá? Então, o que a gente sabe é que a primeira fã chegou 13 de agosto lá, né? E tava faltando ainda 5 dias para começar os ingressos, a vender os ingressos, né? Então, assim, a equipe da Ticketmaster, presente no local, informou que não há confirmação se a venda presencial vai ocorrer na bilheteria onde as fãs que estão acampadas estão, tá? Então, existe a possibilidade dos ingressos serem vendidos em outros lugares, como o Tokyo Marine Hall ou o ginásio do Morumbis, que também são lugares aí que costumam ter venda presencial dos ingressos que são vendidos pela Ticketmaster, tá? Então, para manter o acampamento de forma organizada, tem fãs que estão lá utilizando um sistema de revezamento, garantindo que sempre haja alguém no local para garantir esse lugar lá na frente na fila, tá? E a bilheteria que elas está no shopping Ibirapuera. Então, gente, assim, para que sofrer de antecipação se acampando lá, sendo que pode nem ser lá o troço? E aí tem muita gente falando assim, gente, isso é injusto pra quem mora longe e não pode ficar lá. Por que que não faz só venda online? Então, assim, de fato, tem uma galera aí que tá revoltada com relação a esse acampamento lá no Shopping Ibirapuera, entendeu?
Nunil, né, que é um ator de BLs aí, bem famoso, né, tailandês, incrível, canta, interpreta como ninguém, ele vai ter um debut coreano em grande estilo. Olha, isso aqui vai ser babado, tá? Até porque a música que ele vai lançar, né, que já tá sendo anunciada aí há um tempo, teve aí como letrista, né, da música aí, o El Captain. Eu não sei se fala assim, né? Mas enfim. Esse artista, né, na verdade, é um produtor, né, que ele já colaborou aí com grandes nomes da música mundial, incluindo o BTS, tá? Então, o single Leave Me With Your Love tem a produção aí desse artista, desse produtor. Então, assim, gente, não espero nada de Nunil a não ser perfeição. Isso aqui vai ser babado com certeza. E ainda falando aí desses artistas que estão vindo para o Brasil, que estão vindo para a América Latina, quero falar do Uduan, tá? O Uduan, ele veio para o Brasil, depois foi para o Chile, lá no Chile postou uma foto mostrando o céu do Chile, que era muito colorido, aquele pôr do sol bonito, aquela coisa toda. Ele ficou assim encantado com aquele céu e só registrou ali e postou. E aí, as fãs brasileiras ficaram boladíssimas, porque ele não fez uma selfie no Brasil, e elas se sentiram assim mal por causa disso. E aí fez o Uduan se sentir mal com a situação, e aí ele postou uma pulseira aqui, né, do Brasil, pedindo desculpa. Gente, assim, precisava chegar nesse nível do cara ter que pedir desculpa usando uma pulseira do Brasil, dizendo assim, não, fãs brasileiras, fiquem tranquilos, eu também amo vocês. Não precisava disso, isso é um mimimi desnecessário, né, gente? Vamos combinar, né? E essa situação também aconteceu com o Sanha. Sanha postou lá um short dele dançando La Bamba no México e não dançando La Bamba em São Paulo. E aí as fãs brasileiras ficaram revoltadas, mandando mensagens, de repúdio para o artista lá nas redes sociais do Sanha. Gente, desnecessário isso, até porque a gente sabe que esse cronograma das redes sociais, do que é postado ou não, isso é decidido pela agência, não é decidido pelo artista, tá? Saibam vocês. Então, assim, com certeza, depois de acabar esses fan meetings na América Latina, vai ter um vídeo explicando os bastidores de como foi todo esse processo e vai também ter imagens do Brasil. Vocês não sabem esperar também, só sabem reclamar, né? Então, às vezes, se algum artista tomar ranço de vir pro Brasil por causa desse tipo de reclamação, aí vocês vão ter motivo pra reclamar e não vão poder, porque o motivo vai ser vocês mesmos, tá? Então parem de reclamar nas redes sociais dos artistas por causa de mimimi desnecessário, pelo amor de Deus, hein, gente? Por falar em Sanha, vamos mostrar algumas fotinhas que ele postou aqui, desses momentos que ele passou na América Latina, né? Que com certeza ele deve ter saído daqui com o coração quentinho de ver tanto amor pra ele, né? Então tem vários momentos aqui, desde os voos, né? Os momentos que ele malhou também nesse meio tempo, coisas que ele comeu nesse meio tempo, né? Deve ter sido de fato bastante cansativo, né? Porque foi aí um show atrás do outro, né? Então eu super agradeço aí, Sanha, por ter feito essa turnê, por ter comido e gostado de açaí, por que não, né? Maravilhoso. Incluiu aí, sim, fotos do Brasil, ou seja, a galera não pode reclamar, né, gente? Então tá aí, Sanha, com os seus dançarinos, né? Curtindo aí todos esses países latinos que ele não conhecia, né? O México ele já conhecia, mas os outros países não, né? Então, ele se mostrou muito feliz e muito grato por todo esse momento que ele passou com as Arojas latinas. Então, o sentimento que fica é que realmente foi uma experiência maravilhosa, tanto para ele quanto para nós, e a gente deseja que ele volte logo. E ele mesmo falou, né, que vai trabalhar duro para poder voltar logo e ter mais momentos inesquecíveis conosco, né? Então tá aí, Sanha no palco, Sanha sendo maquiado, Sanha sendo homenageado, Sanha recebendo todo o amor ali das Arojas. As Arojas que cantaram todas as músicas a plenos pulmões. Ele ficou ali super surpreso da gente ter todas essas músicas decoradas, né, em coreano. Ele realmente ficou surpreso aí. E só tem fotos fofinhas aqui e lindas de Sanha. Sanha lindinho, Sanha fofinho, Sanha pitico, né? E é isso, né? O nosso pitico aí fez bastante sucesso, casas cheias, interagiu bastante, conversou bastante com a gente, foi realmente lindo, né? E agora há pouco ele postou aqui algumas fotos com o MJ, né? Esses meninos estão treinando muito, né? Estão correndo, estão malhando, estão treinando, estão se exercitando, né? Fofinhos, que amizade linda, né? MJ não tira só momento pra ficar com Din-Din, não, gente. Tira momento pra tirar com Sanha, vai ficar com Sanha também. Eles estavam comprando uma bebida, é isso, gente? Vão encher a cara depois de malhar, né? Tô entendendo.
falar de Zunizine, bora falar de Chaonu, né? Zunizine elogia a dedicação de Chaonu em uma entrevista e agradece por ele sempre colocar o astro em primeiro lugar. Gente, eu acho que o Chaonu, mesmo fazendo muito sucesso de forma solo, ele sempre fala do astro, sempre fala dos meninos, ele sempre arranja uma forma de enaltecer o grupo, o que eu acho extremamente louvável. Até porque já aconteceu antes, né, de alguns membros específicos de um grupo sempre brilharem mais do que os outros e acabar rolando desband e ficar na fama mesmo só esses membros mais famosos, né? O que é uma pena, né? Porque às vezes o grupo em si também é muito bacana e acontece isso mesmo, tá? E graças a Deus, Chaonu nunca saiu do astro, eu acho que ele nunca vai sair. Eu acho isso muito louvável mesmo, né? O quanto eles são unidos. Então, vamos ver aqui como é que foi essa entrevista de Zunizine falando do Chaonu. Parecia que ele estava sozinho contra a tempestade dos protegendo do vento e da chuva. Às vésperas da estreia da sua nova subunit Zunizine, MJ e Didin do Astro falaram a Spot TV News sobre o conceito do álbum, uma jornada em um espaço desconhecido sem padrões ou limites, e sobre a força que mantém o grupo unido. Gente, Astro, apesar de tudo o que aconteceu até agora, está unido há 10 anos. Isso é muito, muito, extremamente louvável. Ambos apontaram que Chaonu é o pilar do Astro, né? Alguém que abriu o caminho, sempre coloca a equipe em primeiro lugar e mesmo sob a tensão mundial, nunca tira uma folga. A gente sabe que Chaonu é workaholic, né, gente? Agora eles querem retribuir enfrentando o vento e a chuva ao lado dele. Ele que agora está no exército e está passando aí por um período muito único, né, na vida de todo homem aí coreano, né, e que geralmente é difícil. Eles abriram o coração sobre a trajetória, o novo trabalho e o papel inspirador de Chaonu dentro do grupo. O álbum de estreia de Zunizine, né, que se chama Dice, traz como conceito central a liberdade e a autenticidade, expressando a alegria e a vontade de aproveitar o momento com a própria cor, onde quer que se esteja, sem se limitar aos padrões ou às estruturas. A narrativa proposta é a de uma jornada em um espaço desconhecido, onde o destino é decidido como um jogo de dados, um convite à aventura e à ousadia artística. Eles já estão num ponto da carreira em que eles têm de fato aí bastante liberdade criativa, não só com relação às músicas, mas com relação a conceitos, com relação a danças, com relação a tudo, né? Realmente a Fantasio dá bastante liberdade aos meninos em projetos solo, em projetos em dupla, em projetos em grupo, tá nesse nível mesmo. Mesmo trilhando novos caminhos como subunit, MJ e Jinjin fizeram questão de reconhecer a importância de cada integrante do Astro. Claro, todos são muito importantes para que o Astro seja o que ele é hoje. E construíram juntos, obviamente, esse fandom tão querido que é as Arohas. Reforçaram também que todos seguem ativos também em suas carreiras solo. Foi nesse ponto que Jinjin fez um elogio especial a Chaonu, acreditando a ele grande parte da força que mantém o grupo unido e motivado. Acho que muito disso vem de Chaonu, que abriu o caminho para nós. Ele sempre coloca a equipe em primeiro lugar e faz coisas pela equipe. Sempre quisemos tirar um pouco do peso dos ombros dele. Parecia que ele estava sozinho contra a tempestade. E agora queremos ficar ao lado dele e enfrentá-la juntos. É isso, né, gente? Eu acho que o que mantém o Astro de pé até hoje é, de fato, essa amizade tão forte que eles têm. Para Jinjin, a dedicação incansável do colega é uma inspiração constante. Sinceramente, o Nu nunca tira uma folga. Mesmo com toda a atenção do público, ele continua trabalhando duro sem desistir de nada. Acho que isso se tornou uma fonte de força para nós. As palavras de Jinjin reforçam a imagem de Chaonu não apenas como um astro de destaque na mídia, mas como um pilar de apoio e motivação para seus companheiros de grupo. Coisa linda de viver. A subunit segue aí fazendo diversas divulgações com relação ao Dice, né? Essa subunit, na verdade, se mostrou aí muito forte, né? Com um charme efervescente. Esses dois aqui, engraçadíssimos, com uma química inigualável, né? Assim, são mega fofos de verdade. Então, eles participaram aí do show Music Core da NBC e apresentaram ali Some Things Never Change, que é a faixa título do álbum Dice. Os integrantes estavam ali ostentando um estilo despojado, né? Maravilhosos, com detalhes em verde e bege, além de gravatas assimétricas e detalhes únicos que destacavam suas personalidades individuais, maravilhosos, lindos e perfeitos. Eu não vou poder, infelizmente,
fazer um react aqui com relação a essa apresentação, porque essas apresentações ao vivo costumam ter um problema aqui no YouTube com relação a direitos, tá? Mas enfim, vou seguir aqui descrevendo como é que foi essa apresentação. Então, eles no palco mostraram ali suas personalidades e charmes semelhantes, porém distintos. Zunizine exibiu ali com prazer a sua química de longa data dominando o palco. Essa química é inegável, né, gente? Assim, a gente sempre vê os membros do Astro muito unidos e muito se sentindo muito à vontade uns com os outros no palco. É isso que torna eles muito únicos. Eles transmitiram uma energia positiva, uma coreografia enérgica, em meio a uma atmosfera alegre. A coreografia era composta por movimentos fáceis de acompanhar, o que eu acho que vai ser uma coisa muito positiva nas challenges, né, que sempre tem aí no TikTok, aquela coisa toda. Porém, é muito enérgicos sempre, né, com pontos chaves, como apontar para algo com os dedos, ou se encarar enquanto executavam ali um movimento em sincronia. Então, assim, gente, é muito fofa a coreografia mesmo, né? Essa coreografia em duplo do MJ e do Jinjin assim, rolou de uma maneira muito fácil, muito orgânica nessa apresentação. Eles sempre se cumprimentam fazendo high five, muito sorridentes ali e agradáveis com a plateia. Maravilhosos, né, gente? Assim, eu realmente espero que Dice faça muito sucesso. Para ver algumas fotos aí que eles postaram no Instagram deles, começando pelo MJ aqui, lindíssimo, com essa roupinha super alegre, super colorida. Esse sorriso que a gente é apaixonado, né? Porque não tem como não se apaixonar por MJ, né, gente? E eles estão, de fato, usando em todas as apresentações roupas muito coloridas, alegres, refrescantes, assim como o verão, né? É, de fato, um álbum bem com cara do verão mesmo, né? E esse sorriso único de MJ que nos encanta sempre, esse charme incrível de Jin junto, né? Gente, assim, esses dois são muito apaixonantes, né? Até os detalhes da calça, né? E do sapato. Muito bacana a gente ver essas fotos de bastidores dos dois, né? Gente, eu lá no passado nunca imaginei essa subunit, mas de fato é uma subunit muito incrível. Tá aí MJ com a mala. Lindo, maravilhoso, sensacional. Pra fechar, fotinhas do Jinjin com esse cabelo rosa incrível, com esse colar lindo, com essa maquiagem impecável. E esses dois apaixonantes como sempre, juntos trabalhando muito pra divulgação desse álbum, que tá incrível. Todo mundo, né, tá gostando bastante desse álbum. E tá aí mais fotos de bastidores, né, eles prestes a entrar aí no palco, emanando uma energia incrível, dançando, cantando maravilhosamente bem, do jeito que só eles sabem fazer, né, gente? Jinjin, incrível, né? Que beleza, que talento. Nosso líder, né, gente? E eles nesse videozinho incrível, né? Zoando todas e divulgando Some Things Never Change. E que nunca muda, a amizade deles, né? Que é uma amizade sólida aí de muitos anos. Ai, gente, para. É muita fofura. Isso aqui também foi lindo de ver, né, gente? O Yu Sun-ha enviou um food truck para MJ Jinjin em apoio ao seu fan meet com as Arohas Zunizine, né? Olha que coisa fofa, gente. Hoje tivemos um mini fan meet com Aroha. Tradução do banner. Parabéns ao Zunizine pela estreia. O mais novo, seu preferido... Gente, o mais novo, ele sempre fala que ele é o Maquiné, né? O mais novo, seu preferido, que estreou primeiro. Você está animado com o gelo raspado, Jojo? Arohas, aproveitem um pouco de gelo raspado fresco e animem nossos riuns. É porque ela tá no verão, né, gente? Por isso que tá rolando essa raspadinha lá. Apresentado com Some Things Never Change no Music e Core, né? Fofo, fofo. Que fofo. Olha que gracinha, gente. Não, assim, as cores, né? As cores que justamente combinam com as cores do Zunizine, que é laranja e verde, né? Com as fotos do MJ e do Jinjin aqui, foférrimos. Assim, gente, é muito amor, né? Assim, eu sempre fico impressionada com as atitudes que eles têm uns com os outros, né? Tipo, essa coisa bem carinhosa mesmo, né? Tá aí, fofinhos. Os ingressos pro Rock ainda seguem aí sendo vendidos e no meio dessa confusão toda rolou isso aqui, tá? Temos a declaração da empresa, né, o Unijin,
que tá falando aqui sobre o cancelamento das participações do Rock e do Jongún no festival na Colômbia, né? Ia rolar, eu cheguei até a comentar aqui no canal, né, em algum vídeo passado, mas essa participação não vai rolar mais. Olá, aqui é a Unijin. Confirmamos algumas imprecisões no comunicado dos organizadores do evento, publicado após nossa empresa ter anunciado o cancelamento da apresentação. Para evitar mal-entendidos e minimizar qualquer confusão que tem ali entre os artistas, entre os fãs, estamos esclarecendo todos os fatos e transmitindo nossa posição. A apresentação colombiana é um evento separado da turnê sul-americana que vai ser realizada no México, Brasil, Chile, Peru e Argentina, ou seja, o show que vai acontecer no Brasil vai acontecer, tá, gente? Isso aqui se refere apenas à apresentação que eles iam fazer na Colômbia em específico, tá? Por isso que tá esclarecendo aqui. E o contrato foi feito com o artista para uma apresentação em evento estilo festival, em vez de um show solo do nosso artista. Aproximadamente 3 semanas antes do evento, os organizadores nos informaram unilateralmente sobre a escala da apresentação sem o nosso consentimento, ou seja, estava rolando ali uma coisa sem um alinhamento prévio, tá? Mesmo assim, mantivemos nossa intenção de prosseguir com o evento para cumprir a promessa feita aos fãs. Até 2 semanas antes da data marcada, permanecemos abertos a negociações com os organizadores e trabalhamos diligentemente para encontrar uma solução que fosse boa para ambos, né? Os organizadores não cumpriram alguns dos termos estipulados no contrato, ou seja, quebra de contrato é, de fato, um problema, né? Além disso, embora o contrato estipulasse que eles cobririam os custos da passagem aérea, continuaram a exigir que nós custeássemos... Nossa, gente, eles tinham que pagar a própria passagem aérea, isso mesmo? Olha que loucura. Custeássemos integralmente a passagem e não conseguimos chegar a um acordo sobre esse ponto. Continuamos a cooperar e tentar as diversas soluções para garantir a apresentação. Gente, que loucura isso aqui, né, gente? Os caras têm que pagar as passagens do próprio bolso. Que loucura, né? No entanto, como não é mais possível prosseguir com as negociações, fomos forçados a cancelar de vez. O anúncio atual dos organizadores contém informações imprecisas que podem prejudicar a Unijin e seus artistas. Planejamos retificar os fatos por meio de processos judiciais, ou seja, vai rolar um processo, tá? E vai ser feio o negócio, tá? Mais uma vez pedimos desculpas por qualquer decepção causada aos fãs pelo cancelamento da apresentação na Colômbia. A Unijin continuará se esforçando ao máximo para manter a confiança dos fãs. Obrigado. Então assim, né, gente? As Ramos aí, né, que iam assistir o Rock na Colômbia, obviamente devem estar aí passadas, né, assim, chocadas com tudo esse rolê. E até quem não é da Colômbia tá entendendo aqui o posicionamento da empresa de não querer prejudicar as fãs, de tentar ao máximo uma negociação que fosse interessante para todo mundo, mas enfim, gente, não deu, não rolou, né? E assim, realmente isso é muito triste, né, porque é uma falta de respeito com os profissionais envolvidos, né, e quem sobra mesmo para as fãs, né, porque as fãs acabaram ficando aí preocupadas, né? Inclusive todos esses outros países que foram citados aqui, todas as auroras desses países todos ficaram preocupadas de todo esse rolê acabar respingando também nessas apresentações que estavam marcadas, mas não, gente, fiquem tranquilos, vai rolar México, Brasil, Chile, Peru e Argentina, vai rolar, tá? Só não vai rolar, infelizmente, a Colômbia, tá? Então, é isso, gente. Com isso, eu vou ficando por aqui, quero que vocês me digam aí quais notícias hoje que vocês mais gostaram. Beijinho e tchau, tchau.